Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então. Hoje a nossa temática que nós vamos falar aí é sobre a valorização do profissional de RH. Eu vou mostrar aí 3 ferramentas de marketing para você ganhar reconhecimento no seu setor. Essa é a temática de hoje, valorização do profissional de RH. Eu vou começar aí entrando um pouco mais em uma frase que eu gosto muito e que nós verificamos aí que tem muita importância na área de RH. Diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. De volta, ó. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase é do Jung, né? E o Jung ele traz aí pra gente a importância da valorização humana. Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje? O profissional de RH, como diz o próprio nome, RH, Recursos Humanos, é aquela pessoa aí que vai trabalhar com outras pessoas. Mas além da parte técnica de todo esse trabalho, há um envolvimento psicológico, há um envolvimento emocional, um envolvimento social que extrapola tudo isso daí. Então, por isso que eu resolvi trazer essa temática, porque eu tenho sentido assim, nem sempre o profissional de RH ele é totalmente valorizado. E mais, às vezes o profissional de RH, ele espera ser valorizado pelos seus pares, pelo dono da empresa, pelos gestores, pelos líderes, pelos colaboradores. Mas a grande pergunta que eu faço, e o profissional de RH, essa pessoa que faz ali este trabalho, até que ponto ela se valoriza? Até que ponto ela sabe expor tudo aquilo que ela faz? Então, às vezes, o que acontece? O setor de RH, às vezes as pessoas têm uma ideia que o recursos humanos, ele fica lá para conversar, para gerenciar problemas, para conversar com as pessoas. E alguns gestores, por vezes, dizem assim, não, mas o RH, ele faz todo esse trabalho, mas às vezes ele não dá o resultado. A área comercial vai lá, vende, o pessoal faz compra. Isso daí na compra vai trazer um resultado para a empresa, o pessoal que vende também dá um resultado, e às vezes a impressão que dá é que o RH só dá despesa, não é verdade? O RH é aquele setor assim que fica lá bolando coisa para dar despesa. Ou seja, até mesmo na parte mais aí, departamento pessoal, nossa, mas de volta tem que fazer isso, tem todos esses encargos, é necessário pagar por isso. E mesmo quando é da área mesmo de RH, de gestão de pessoas, quando envolve ali determinadas questões, vamos fazer aí coisas simples que eu vou citar para vocês, vamos fazer uma campanha motivacional, vamos fazer aí o aniversariante do mês e distribuir um bolo para cada uma das pessoas que fazem aniversário. Daí chega lá alguém e diz assim, nossa, mas para que tudo isso? Mas esse pessoal de RH só inventa moda, né? Vai ter agora um treinamento, nós vamos fazer aí uma determinada ação e essa ação vai ter um custo. Por quê, gente? O setor de RH, ele é mais complexo de ser mensurado porque nós trabalhamos com pessoas. Até que ponto as pessoas realmente vão dar o resultado? Uma pessoa vai participar de um treinamento e após aquele treinamento ela vai sair de lá com uma visão, com foco e aquilo logo em seguida já gera lucratividade. Tá? Por exemplo, o setor comercial ele faz lá uma determinada compra e ele consegue lá um grande desconto do fornecedor, ele consegue trabalhar ali, trabalhar de forma perceptível em termos de lucratividade. Então aquela compra que ele fez gerou logo de início aí um grande impacto financeiro na empresa. Por exemplo, se investe em um determinado equipamento. Tá? Então, um determinado equipamento lá, as pessoas faziam um determinado serviço de forma manual. Ao comprar aquele equipamento, gera-se uma produtividade muito grande e com aquela produtividade gera mais dinheiro. Então, essas coisas são fáceis de mensurar. Na área de RH, se não for muito estratégico de realmente demonstrar dados, por vezes é mais difícil. Por quê? Investir em ser humano, mostrar as pessoas aí, leva um certo tempo para conseguir que você consiga ter aquele retorno para a empresa em termos de lucratividade. Só que nós sabemos que as empresas que mais investem em pessoas, com certeza são as empresas que têm maior produtividade e têm a maior lucratividade por consequência. Só que para fazer esse alinhamento e entender esse papel logo de começo, alguns gestores é um pouco mais difícil. É lógico, gente, que na atualidade aí os gestores, aí os donos de empresas já conseguiram entender
que esse investimento em pessoas é necessário. Mas eu digo para você, nós temos um caminho longo a ser percorrido ainda para conseguir entender todo esse mecanismo. Né? O que às vezes acontece com o profissional de RH? Às vezes foca tanto em ser humano, tanto em pessoa, que esquece dos números, tá? Como que é isso? Existem aí dentro do RH, existem os indicadores estratégicos de desempenho. Esses indicadores, eles vão falar o que a empresa está investindo, quais são os indicadores, o que acontece em termos de números, em termos de gráficos. Por vezes a pessoa do RH ainda não consegue fazer esse demonstrativo, ou porque não tem tempo, ou porque não consegue aí desenvolver plenamente isso, ou porque falta conhecimento mesmo dessas estratégias para mensurar os dados. Então parece que o RH às vezes fica muito preocupado na parte de pessoas e pouco com parte de números. Então isso daí pode passar a impressão que o RH não dá esse retorno suficiente aí em termos de lucratividade logo de um primeiro momento, tá? Então isso daí impacta também nessa valorização desse profissional de RH. Então isso que eu quero discutir com vocês hoje. Qual que é a busca do profissional de RH? O que ele pode fazer para se sentir mais valorizado, para ter uma autoestima melhor, ver um resultado do seu trabalho e também ter uma valorização dos pares, tá? Do proprietário, do gerente, dos líderes, porque quanto mais valorizado esse profissional for, consequentemente ele também vai ter mais recursos aí para o seu setor, porque ele vai conseguir a todo projeto que ele for desenvolver, vai dizer assim, realmente o RH faz a diferença na nossa empresa, vale a pena fazer esse investimento, porque isso não é uma despesa, e sim um investimento que ele vai ter um retorno. Outra questão, gente. Às vezes o profissional de RH ou o setor de RH não sabe fazer marketing. Isso mesmo. O que é saber fazer marketing? Às vezes existe um termo meio pejorativo aí. Porque nós temos que saber fazer marketing. Mas sim, gente, todas as ações que elas são feitas e elas são desenvolvidas dentro de um critério que dá resultado, o que é fazer marketing nesse sentido aí, fazer marketing? Na verdade, é fazer uma comunicação dos resultados, uma comunicação formal daquilo que acontece. Isso que eu chamo aí de fazer marketing, de fazer uma publicidade, uma propaganda do setor de RH. E às vezes o profissional esquece disso. Por quê? Às vezes o profissional está tão concentrado fazendo o trabalho de gestão de pessoas, de conversando, de resolvendo problemas, de fazendo ali determinadas tarefas, que por vezes ele esquece de contar quais são os resultados. Então, se por um lado o RH às vezes não é reconhecido, também por outro lado às vezes não sabe demonstrar esses resultados. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Como utilizar ferramentas do marketing formal, tá? Até passando para vocês aí, eu fiz aí minha formação em psicologia e eu também sentia faz 20 anos já que eu sou formada, e sentia essa dificuldade de também mostrar o desenvolvimento, o desempenho do trabalho. Por isso eu fui fazer a pós em marketing para conseguir realmente entender quais são esses mecanismos. Nessa pós em marketing eu percebi que todos nós como profissionais podemos utilizar as estratégias do marketing para o nosso setor e gerar maior produtividade, gerar que ele seja viabilizado como? Toda vez que uma pessoa, um setor, ele é olhado, ele é visto em termos de resultado, lógico que ele vai conseguir mais benefícios. Então a grande temática de hoje que eu vou passar para vocês aí é como o RH ser valorizado, se sentir valorizado e utilizar estratégias do marketing formal, trazendo para dentro do RH essas estratégias para conseguir demonstrar o que faz efetivamente. Resultado, nós sabemos que eles acontecem todos os dias, tá? Vamos supor assim, uma pessoa ela está descontente com o líder. Ela diz assim, nossa, meu líder já, estou saturado do meu líder, está difícil, a relação já não está boa. Qual o primeiro profissional procurado, de forma geral? O RH, né? Chega lá a pessoa e diz assim, seguinte, eu não estou com uma satisfação com o meu líder. O profissional do RH começa a fazer toda uma verificação do que acontece, daquele profissional, da postura dele, faz toda uma orientação. Esse trabalho aí pode durar 15 minutos, meia hora, já vi acontecer isso. Às vezes uma pessoa precisa tanto desabafar que ela chega para o RH, ela fica lá um tempo lá, às vezes meia hora conversando com o profissional de RH. Esta conversa para a pessoa foi muito valiosa,
para o líder também, porque ganhou um colaborador aí muito mais pronto para o trabalho. O profissional do RH, às vezes, pode ser que ele procure pelo líder para conversar, entender também a situação que está acontecendo. Então, foi uma situação que ela foi resolvida, mas essa resolução, ela não apareceu em termos de número. Por quê? As coisas foram que, aparentemente, quem não viu toda a situação, tudo continuou normal. A empresa continuou fazendo atendimento, a empresa continuou vendendo, continuou produzindo. Então, o trabalho do RH, ele não aparece de uma forma tão estrondosa como aparece, por exemplo, compras, quando um comprador lá consegue fazer uma compra magnífica, que consegue fazer uma economia muito grande, ou um determinado setor, quando faz lá um layout de uma loja, uma organização, ou algo que tem aparência. O trabalho do RH ele aparece de uma forma mais sutil. Por isso, gente, essa demonstração dos resultados, e é possível, tá? Isso que eu vou falar para vocês aí, já trabalhei com muitos supermercados, com muito pessoal de RH, e foi possível desenvolver isso daí. O RH é um setor que, às vezes, na visão de algumas pessoas, ele gera despesa. É diferente de outros setores aí que geram lucro imediatamente. Então, por isso, para o setor de RH aparecer, também tem que usar as estratégias corretas. Então, hoje eu estou aqui, né, para conversar com vocês sobre como que esse reconhecimento do RH ele pode acontecer, utilizando aí três ferramentas do marketing que eu vou passar para vocês. Então, às vezes o RH ele fica tão desesperado por reconhecimento que ele erra na forma de mostrar resultados, porque ele fica esperando que as pessoas o reconheçam, que fez um trabalho extraordinário e às vezes deixa de investir em posicionamentos estratégicos. Como posicionamentos estratégicos? Mostrar os indicadores, mostrar os resultados, mostrar números. Gente, números simples, tá? Números, por exemplo, assim, o RH começou a fazer todo um trabalho na parte ali de contratação, de seleção de pessoas. E essa seleção de pessoas conseguiu lá economizar mais tempo, conseguiu atrair pessoas melhores, conseguiu fazer entrevistas aí mais focadas em competências e diminuiu, por exemplo, a rotatividade, tá? Olha o custo que isso daí tem para a empresa em termos de rotatividade, quando entra e sai um número muito grande de colaboradores. Então, isso daí teve um impacto financeiro que deve ser mostrado, ok? Outra questão, às vezes treinamento, as pessoas estão fazendo um atendimento lá não tão qualificado para o cliente. O RH faz todo um programa de atendimento ao cliente e isso daí vai gerar um impacto maior no atendimento e, consequentemente, na lucratividade. O RH faz um programa para os líderes de capacitação. Esse programa de capacitação, ao longo do tempo, os líderes vão ficando mais emocionalmente inteligentes para trabalhar com a sua equipe, consegue dar feedback melhor, consegue fazer uma comunicação melhor, consegue se estruturar e isso daí vai impactar na equipe. Então, o RH ele faz muito trabalho, ele desenvolve muitas estratégias, só que por vezes ele não passa isso de uma maneira estratégica, às vezes nem mensura. Quantas horas os colaboradores foram treinados, quanto se diminuiu em rotatividade na empresa e quanto se gastou em termos financeiros e se economizou em termos financeiros. Quantas pessoas passaram por um processo de feedback e esse processo elas melhoraram no seu desempenho de tarefa. Então, por isso que eu falo, o RH ele tem um papel operacional, que é o trabalho de gestão de pessoas mesmo, que é esse acompanhamento, esse alinhamento todo, mas também tem um viés estratégico, um viés de números. A gente sabe que às vezes a pessoa que ela é do RH, como ela é uma pessoa de humanas, como ela é uma pessoa que ela gosta mais de conversar, quando ela gosta mais de gestão, às vezes ela meio que foge de números. Agora eu vou ter que lançar no sistema, vou ter que fazer uma planilha, vou ter que fazer um relatório, e esse relatório aí eu vou ter que fazer toda uma apresentação de números, de indicadores. Então, às vezes, tem gente que é do RH que meio que foge dessa parte. Por quê? Se concentra tanto em conversar, se concentra tanto em gestão, em pessoas, que às vezes não vê isso daí. Por isso que eu vou trazer para vocês ferramentas que são extremamente simples do marketing, para que vocês comecem a trabalhar isso e demonstrar mais resultado. Porque o que acontece? Se você demonstra mais resultado, a empresa faz uma verificação daquilo que você está fazendo, com resultados melhores, também há investimento. Então, nós estamos trabalhando aí no círculo
bom, tá? Que uma coisa vai gerando a outra. O que é um círculo bom? É quando mostra mais resultado, desse demonstrar mais resultados, os resultados aparecem mais, há mais investimento, com esse mais investimento vai mostrando mais resultado, ok? O RH trabalha tanto, às vezes, que às vezes ele tem pouco tempo para divulgar realmente o que ele faz, tá? Por exemplo, eu trabalho em um supermercado aí que nós fizemos um mapeamento de um clima organizacional e o RH ele fez todo um trabalho muito interessante de uniforme dos colaboradores, de conscientização, coisas mínimas assim que elevaram o potencial do seu colaborador e muito grande. E quando esses dados foram demonstrados de forma numérica, de forma estratégica para os proprietários, eles ficaram impressionados, que nem eles imaginavam que o RH tinha despendido tanta força de trabalho para desempenhar algo que desse tanto resultado. Porque assim, gente, cada resultado que o colaborador tem para a vida dele, com certeza isso vai ter também para a vida organizacional. Então, cada ação que é trabalhada, essa ação, ela gera aí toda uma sinergia dentro da empresa que as coisas funcionam para o bem. Você concorda comigo que quanto mais houver investimento em pessoas, quanto mais as pessoas forem incentivadas, quanto mais tiver um clima melhor organizacional, vai ter também melhor atendimento ao cliente. Esse melhor atendimento ao cliente vai levar à lucratividade? Então, falo para você, o RH participa sim muito na lucratividade da empresa. Uma empresa que está com um clima detonado, onde as pessoas estão com uma dificuldade grande, onde os seus líderes não sabem se posicionar perante seus colaboradores, claro que a lucratividade fica impactada. E ao contrário, empresas que investem no clima organizacional, empresas que têm um RH forte, que trabalham, tem inclusive empresas que elas trocaram o nome, que elas não chamam mais de RH, que elas chamam de setor estratégico, setor de gestão de pessoas. Tem aí uma série de empresas aí que deram nomes lindíssimos, mas de forma geral não adianta trocar o nome e continuar fazendo a mesma coisa. Efetivamente, RH, recursos humanos, é trabalhar com pessoas para que elas produzam de uma forma melhor, que elas deem mais resultado, certo? Por isso tem que mostrar esses resultados. Conhecer essas ferramentas aí do marketing possibilita que o RH ele demonstre seu resultado, que ele consiga ser reconhecido, deixando de ser uma central de custos e virando aí uma central de relacionamento e que gera também essa lucratividade da empresa. E por que às vezes o RH não consegue demonstrar seu resultado? Porque desconhece essas técnicas de marketing, desconhece essas técnicas de planejamento estratégico. Então vou explicar aí para vocês aí como utilizar essas 3 técnicas de uma forma bem eficiente que você possa trabalhar bem. Dentro do marketing tem uma ferramenta que chama-se briefing. O que é o briefing? O briefing é um levantamento, é um instrumento que você faz de toda uma situação. Então eu vou dar um exemplo do marketing, depois vou trazer esse exemplo aí para o RH, como que funciona, tá? Então, por exemplo assim, se eu vou fazer uma campanha de marketing, a primeira coisa que é pedido, faça um briefing. O que é briefing? Vai precisar de todos os dados. A quem se destina, como que é, quem que é o público, quais são as ações, quanto vai ser gasto nisso, o que vai trazer de retorno. Então, se você montar esse briefing aí, trazendo esse instrumento que é inicialmente aí do marketing, trazendo para o seu RH, olha o ganho que você vai ter. Então, veja uma coisa, esse é um documento formal, tá? O briefing é um documento formal. Vamos agora sim, então eu falei para vocês como que o marketing utiliza isso, agora vamos ver como que o RH utiliza isso. Vou citar um exemplo para vocês em termos de RH. Por exemplo, o RH, ele diz assim, poxa vida, os nossos líderes aí estão com uma dificuldade de dar feedback para os seus colaboradores. A parte técnica dos líderes é boa, mas os líderes aí, eles não conseguem se comunicar de uma forma eficiente com os colaboradores. Eles não conseguem passar as informações. Há muitas queixas dos colaboradores com relação aos seus líderes. O que eu digo para vocês, assim, como que o RH ele poderia criar esse briefing? Primeiro, criando esse briefing, informações, quais são os diferenciais, quem que esse público, o que motiva esse pessoal que são os líderes, o que eles já estão fazendo, quais as ações que eles já fazem, o que eles podem fazer de melhor.
E dentro desse briefing aí, ele vai construindo um projeto. Na verdade, o briefing ele é um projeto com começo, meio e fim, onde tem todas as definições estratégicas nesse documento formal do que seria. Nessa conversa, porque um briefing ele exige uma conversa de levantamento, tá? O RH pode ir até os líderes e fazer um questionamento mesmo. O que acontece no setor de vocês? Quais são os principais desafios? Quem é o público que vocês atendem, que no caso são os colaboradores? O que eles querem? Quais são as necessidades deles? Por aí o RH tem insights. O que é insights? Insights são ideias. Poxa vida, os meus líderes estão passando por essa dificuldade. Poxa vida, eu não tinha percebido que meus líderes, eles não têm às vezes um espaço para conversar com os colaboradores. Os líderes, eles precisam trabalhar, treinar técnicas de feedback. Poxa vida, existem coisas simples. Os líderes, eles podem ter, por exemplo, autonomia para fazer mais reuniões junto com o RH, desses momentos de conversa. Então, nessa estruturação de levantamento de dados, de organização, de planejamento desse briefing, é um trabalho conjunto, tá? Então, não fica aquele trabalho isolado, onde o RH fica na sala dele e diz assim: a partir de agora eu vou montar um programa de treinamento para os líderes, de capacitação para esses meus líderes. E começa o RH sozinho a desenvolver tudo aquilo, vai na internet, pesquisa material, faz curso, pega todo aquele material lindíssimo e diz assim: nossa, eu vou fazer um programa de treinamento de líderes fantástico. Só que qual foi o erro? Não escutou a parte de lá, não escutou as pessoas que eram os principais interessados. Então o briefing é isso, é uma oportunidade que você tem de escutar o lado de lá. Nem sempre o que você imagina que é o ideal é para as outras pessoas. Por isso o briefing ele faz esse levantamento de dados, é uma técnica do marketing aí que ele faz todo esse levantamento de dados e ele auxilia em ideias, em estratégias. E o mais legal de tudo isso daí é que ele é uma ferramenta compartilhada, que todos vão participar, todos se sentem integrantes disso que está acontecendo. Então a empresa ganha, todos ganham com isso. O RH ganha porque ele conseguiu ouvir o outro, conseguiu perceber a necessidade do outro. As pessoas que são impactadas do lado de lá, que são o alvo dessa estratégia toda, podem participar, então há uma colaboração, todos fazem esse trabalho em conjunto. É essa a grande dica de se fazer um briefing aí. Então o RH, olha que chique, né? O RH começa e diz assim: seguinte, agora o RH nós vamos começar aí a utilizar estratégias de marketing dentro do nosso RH. Nós vamos utilizar uma ferramenta que é briefing e nós vamos aí desenvolver aí todo um planejamento estratégico dentro disso, utilizando essas ferramentas. É isso que nós vamos fazer agora. Então, desenvolve esse documento formal, passa por aprovação. Isso é rápido, gente. Não é coisa demorada, não. Vai ficar lá 2, 3, 4 meses fazendo um negócio desse. Não é, nada. É coisa lá de 1, 2 reuniões, resolve, acerta, faz. Todo mundo fica empolgado, participa, dá opinião. Sai um projeto lindo que todos conseguem participar. Tá? E depois, assim, esse briefing ele vai colocando as etapas de planejamento. Qual que vai ser o primeiro passo, o que vai ser feito primeiro, depois o que vai ser feito depois, o que vai ser feito consequentemente, e assim vai até... Então, por que é um projeto? Que ele tem início, meio e fim, tá? Dessa forma, o RH consegue se estruturar aí de uma forma muito mais interessante. Uma outra ferramenta do marketing. Propaganda. A gente às vezes confunde, né? Acha que marketing é propaganda, mas não. Propaganda é uma parte, é uma das ferramentas do marketing. O RH precisa saber fazer propaganda de si, tá? Contar os bons resultados, aquilo que fez de extraordinário. Eu digo assim, propaganda para os colaboradores internos, propaganda para o dono da empresa, para os gestores, para os líderes e até para os clientes externos, tá? Essas ações que elas são feitas de RH, elas precisam ser comunicadas, porque se elas não forem comunicadas, elas são esquecidas, parece que não aconteceu, tá? Então, assim, o que eu proponho aí para o RH?
que utilize uma ferramenta do marketing, que é a propaganda. Então, lá no primeiro momento, eu falei para vocês lá do briefing, montar esse planejamento, uma ação por vez, tá? Montou um briefing lá de uma determinada ação, acompanha, início, meio e fim. Depois, vai aí para as estratégias de propaganda. Registre tudo, tenha histórico. Tem histórico em forma de foto, em forma de vídeo. Quanto mais você conseguir propagar isso que o RH faz, melhor. Às vezes tem uma queixa assim das pessoas. Eu vou até contar uma queixa que eu ouvi uma vez. Uma determinada empresa, ela implantou plano de saúde para os seus colaboradores, ok? E esse plano de saúde teve muita reclamação. Daí se diz assim, mas credo, parece que as pessoas não se motivam com nada, parece que as pessoas são insatisfeitas por natureza. Imagina, a empresa implantou aí um plano de saúde para os seus colaboradores e isso gerou uma insatisfação. Porque não adianta fazer nada para as pessoas, porque elas não querem nada mesmo, reclamam de tudo. Não é isso, gente. O que faltou? Faltou fazer aquele briefing inicial de como a empresa quer fazer aí um benefício para os seus colaboradores em termos de plano de saúde. Escuta, traz à tona aquilo que acontece, monta um planejamento com todas as pessoas participando, dando sua opinião, ok? Depois disso daí, comunique as pessoas. As pessoas precisam ser comunicadas e comunicadas de uma forma até festiva, certo? A partir de agora, nossa empresa tem plano de saúde, anunciar nas redes sociais, fazer aí uma grande inauguração, porque a empresa implantou esse determinado benefício. Então, o que vai acontecendo? As pessoas, como eles participaram desse projeto inicial, como elas foram comunicadas, como elas viram as vantagens, porque às vezes, gente, a empresa faz um benefício para o colaborador, mas naquele momento ele não entende aquilo como benefício. Por quê? Não foi feita uma propaganda, tá? Na televisão, nas redes sociais não é feito assim? Tem alguma coisa, é feita a propaganda, é mostrado aquilo como funciona, principalmente os benefícios, mostrando aqueles benefícios. Nossa, que legal, isso é bom. Então o RH precisa saber fazer propaganda sim. Como? Primeiro ouvindo as pessoas trazendo o que elas querem, depois o RH fazendo toda essa implantação, depois dessa implantação, tendo histórico e divulgando, comunicando as pessoas disso que está acontecendo. Com vídeo, com foto, com painéis, com parede. Tá? Tem parede que eu digo, tem um supermercado que eu trabalho que eles fazem assim, o refeitório deles, coisa mais interessante do mundo, o refeitório deles. Por quê? Na parede inteira do refeitório tem foto, tem divulgação, tem painel do colaborador. Tem outro supermercado que eu trabalho que perto do relógio ponto, eles têm o jornal interno do colaborador. Esse jornal interno eles têm lá impresso, tá, na parede perto do relógio ponto, com as datas de aniversário, com as festas que a empresa faz, com os comunicados e também tudo isso daí também está nas redes sociais. Eles colocam no Facebook, colocam no Instagram, no LinkedIn. Então, eles divulgam isso até para os clientes externos, sabem do que a empresa está fazendo. É claro, gente, que isso daí gera um engajamento nas pessoas. Por quê? As pessoas se sentem participantes de todo um processo. Então, essa propaganda que eu falo, o RH, ele buscou uma ação, ele conseguiu uma melhoria e ele vai fazendo toda uma propaganda disso daí, do quais são os benefícios, o que as pessoas ganham, como que era antes e como que está agora. As pessoas vão se sentindo inseridas naquele ambiente, as pessoas contam para as outras, nossa, você sabia que a nossa empresa tem esse benefício? Gente, benefício que eu falo não necessariamente é dinheiro. Talvez diga assim, Cléia, mas agora eu não tenho dinheiro para minha empresa aí para colocar um plano de saúde. Nada disso, gente. Às vezes um café da manhã bem saboroso faz toda a diferença. Às vezes a empresa reúne o pessoal de manhã lá para falar só de metas e não faz nenhuma outra ação. Às vezes se implantar lá, colocar logo de manhã lá uma oração no período da manhã, colocar um texto motivacional, fazer um treinamento diferente, ações que não custam absolutamente nada, mas que trazem um retorno. Então isso é propaganda, isso é propagar aquilo que está sendo feito de bom, de agradável aí, que traz retorno para os colaboradores.
Se você puder na sua empresa aí, quem é do RH, trabalhar em conjunto com marketing, todos ganham, gente, tá? A área de marketing é fabulosa. São pessoas criativas, são pessoas que têm boas ideias, são pessoas que podem agregar muito. Infelizmente, o que eu vejo em algumas empresas aí? O RH ele vai por um caminho e o marketing vai por outro caminho. Não precisa, gente. Tem trabalhos que eles são separados mesmo, que eles são estratégicos de cada área, mas tem trabalhos que eles podem aí se unir. Porque às vezes a empresa ela fica muito com o trabalho de marketing para o cliente externo e pouco marketing para o cliente interno. Então é essa a minha proposta que eu estou falando para vocês. É que o RH conheça quais são as estratégias de marketing. Para quê? Para utilizar essas estratégias de marketing para o RH, tá? Para os seus colaboradores. E eu digo assim, utilizar as estratégias de marketing para os colaboradores, fazendo essas ações para que todos ganhem, mas também fazendo uma estratégia de marketing para que seu RH apareça mais, para que ele seja visto. Se ele for visto, e se ele for visto como uma central de resultados e de lucratividade, ele vai receber mais investimentos. Então esse circuito aí que eu estou passando para vocês é o circuito do bem, tá? Que uma coisa vai girando a outra. Quanto mais é visto, quanto mais resultado tem, mais investimento tem e mais ganhos tem. E lógico, o profissional aí se sente aí muito mais capacitado e muito melhor e valorizado também, tá? Gente, você que é do RH, você não é sozinho, tá? Tem apoio. Às vezes a pessoa que é do RH aí diz assim, nossa, mas só eu faço, só eu penso, eu não tenho apoio, sou uma pessoa sozinha, os meus líderes não me apoiam. Veja uma coisa, gente, olha a quantidade de apoio que você tem se você procurar pelos teus líderes, pelas pessoas que estão com você, os teus colaboradores. As pessoas têm ideias e elas querem participar com essas ideias. O RH não é sozinho não para todas as estratégias. O RH pode contar sim com os outros profissionais, com os outros líderes. Por que às vezes os líderes, os outros colaboradores não querem ajudar? Porque às vezes eles são pressionados. Pressionados como? Parece que eles só têm que fazer alguma tarefa operacional e que eles são obrigados àquilo, tá? Lógico que as pessoas vão fugir mesmo. Quando o RH propõe estratégias mais criativas de engajamento das pessoas, é claro que o ambiente vai ficar mais harmonioso e que as pessoas vão querer participar mais. Gente, ó, o que eu vou falar para vocês aí, o RH pode utilizar estratégias de marketing para surpreender, tá? Os colaboradores. Isso que eu estou falando aí são com os colaboradores internos, tá? Tem um supermercado que eu fiz um trabalho que eles fizeram aí uma coisa linda, 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 tá? No Dia das Mães, fizeram vídeos lá com a mãe dos colaboradores. Dia dos Pais, agora eles estão promovendo aí toda uma estratégia aí também de trazer os pais desses colaboradores no dia para o almoço, mas tudo em termos de surpresa, tá? Então o RH ele pode trabalhar com estratégias de marketing que são baratas, tá? Essas estratégias elas dão um grande impacto. E o que eu digo assim que é uma estratégia quando ela é uma estratégia de marketing? O que diferencia uma estratégia informal de uma estratégia de marketing? A estratégia informal, eu vou fazer uma ação, tá? Eu digo assim, eu vou fazer agora, né? Vem agosto, eu vou fazer Dia dos Pais para os colaboradores. Eu vou fazer um almoço e vou fazer um presentinho para cada pai. Isso é uma estratégia informal. É bom, dá resultado, mas isso não é uma estratégia formalizada. O que seria uma estratégia formalizada? Criou todo aquele documento, fez todo aquele briefing lá. Quem que é pai, o que as pessoas querem, o que as pessoas buscam, quais são as aspirações das pessoas, os propósitos. Levanta rapidamente, gente, sem perder muito tempo com isso daí. Faz esse briefing, faz esse levantamento. Depois você vai lá fazer, por exemplo, lá o almoço do Dia dos Pais, vai fazer uma mensagem para cada um presente, fazer um vídeo surpresa, né, para os pais que estão lá, o filho fazendo uma surpresa, o pai recebe aquele vídeo surpresa do filho lá no Dia dos Pais, o funcionário, né, o colaborador. Isso foi feito um projeto, tá? Ele tem um orçamento de quanto que custa isso daí. Isso ele é divulgado, como divulgado? Jornal interno, na parede lá é colocado isso daí do Dia dos Pais. Nas redes sociais é anunciado que vai ter o Dia dos Pais, então fez um pré, né, antes de todo o evento. Depois do evento, quando acontece o evento todo é filmado,
é fotografado. Depois daquilo, ainda continua se trabalhando. Agosto, né, setembro, ainda trabalha essa estratégia, colocando, olha, nós fizemos no Dia dos Pais, beneficiamos tantos colaboradores que eram pais, isso gerou, né, isso e aquilo, e coloca lá as fotos, coloca os vídeos. Mesmo depois que aquela ação passou, você continua divulgando aquela ação que foi feita, tá? Ao final do ano aí dá para pegar e recolher todas as estratégias que você fez e fazer uma grande apresentação. Isso é marketing, tá? Por quê? Você construiu a ideia, você comunicou o evento que aconteceria. No dia do evento, o evento ele foi todo compilado, ele foi fotografado, foi filmado. E as ações estratégicas, elas continuam. Por quê, gente? Daí vamos fazer um parênteses aqui. Chega lá no final do ano, lá antes de Natal, né? Novembro, vamos supor aí, não deixar chegar em dezembro, novembro. Faz uma reunião com os colaboradores ou faz uma reunião também com gestores, com os donos da empresa e vai apresentando todas as ações que foram feitas. Olha, no dia tal nós fizemos isso, depois nós fizemos isso, trouxe esse resultado, olha como a equipe está mais engajada, olha como nós conseguimos diminuir a rotatividade. É claro, gente, que as pessoas vão ficar mais na empresa. Se as pessoas são reconhecidas, se as pessoas têm o seu devido valor reconhecido, é claro que as pessoas vão permanecer mais tempo na empresa. E o RH vai trazendo essas estratégias que ela fez de benefício para os colaboradores e junto com essas estratégias vai trazendo os números. Né? Nós tínhamos aqui uma dificuldade muito grande de relacionamento entre a equipe e esse relacionamento da equipe estava afetando os clientes, porque as pessoas elas não estavam tão engajadas. Quando elas iam para o atendimento ao cliente, o atendimento não era tão qualificado como deveria ser. O RH começou a fazer essas estratégias de engajamento, de união, trazer mais esses colaboradores para a empresa. E a partir desse momento, o RH ele teve esse resultado, mostrando com números. O número de horas que os colaboradores foram treinados, o número de colaboradores que ficaram, que permaneceram na empresa. Quando há um desligamento, quais os motivos que as pessoas foram desligadas, que as pessoas não estão sendo desligadas da empresa porque elas tiveram lá um determinado problema com o líder ou porque elas não estavam satisfeitas no trabalho. Elas pediram para sair da empresa porque conseguiram um outro emprego, porque mudaram, foram por bons motivos que as pessoas saíram. Então eu começo a mostrar indicadores para os proprietários, para os gestores, até mesmo para o RH. Então você tem essa estratégia de marketing, ela te possibilita ter todo o histórico daquilo que aconteceu e posteriormente ter uma propaganda, tá? Você diz assim, olha o que nós fizemos. A hora que você mostra tudo aquilo, seja lá uma coisa simples, gente, às vezes um PowerPoint, um slide, um filme, um vídeo, às vezes um outro recurso mais elaborado, às vezes uma série de fotos. Isso é o RH utilizando os princípios do marketing para quê? Para marcar que fez algo relevante. Gente, o que o RH faz é relevante, ele fica. Só que ele fica de uma forma, às vezes, imperceptível, tá? É melhoria de relacionamento, de qualidade, de ambiente, de vida, quando o RH faz alguma ação, às vezes ela é imperceptível, às vezes vai passando, só se estourou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa muito grave, nossa, se viu que tal setor está em conflito, não estão atendendo o cliente, baixou as vendas. Isso é perceptível. Outras ações do RH, se elas não forem demarcadas, às vezes elas não são visualizadas. Por isso o papel do RH, que eu sempre digo assim, RH tem que ser estratégico. RH é gestão, nós temos que trabalhar com as pessoas, mas também nós temos que trabalhar com números e nós temos que trabalhar com apresentação dos resultados, daquilo que foi feito e daquilo que pode ser feito. Imagina o seguinte, ao final do ano, né, eu falei lá, por exemplo, em novembro, você vai apresentar para os donos da empresa uma campanha lá, utilizando bem essa proposta do marketing aí, de tudo aquilo que o RH fez. Mostra lá os slides bonitos, mostra lá as fotos bonitas. É claro, gente, chega lá em novembro, você vai pedir uma verba para dezembro, né, para Natal. É claro que os gestores eles vão estar muito mais propensos a liberar essa verba. Por quê? Eles olharam e falaram assim,
olha, esse pessoal nosso do RH, ou essa pessoa nossa do RH, trabalha com resultados. Olha o quanto de ações que foram feitas, que geraram resultado, e dessas ações que geraram resultado, merece maior investimento. Agora vamos supor assim, chegou novembro, tá? Lá eu estou colocando aí quais as etapas que você vai fazendo até chegar lá. Dá tempo ainda. Chega lá em novembro, você diz, escuta, eu quero uma verba para dezembro aqui para o Natal. Ele vai falar, mas não fez nada, não apresentou nada agora, uma altura dessa você quer? Então, para você conseguir algo maior, você tem que apresentar algo que você já tenha feito. E o que eu falo para você, gente, não tem nada a ver, às vezes, com RH, com gastar milhões e milhões e milhões. Coisas simples, às vezes, dão mais resultado do que coisas que você precisa ir gastar demais, ok? Depois, gente, então eu falei para vocês aí que a primeira ferramenta do marketing é o briefing, tá? Que você vai utilizar aí, que é o briefing, é o recolhimento de todas as informações e vai montar um plano estratégico. Depois, o que eu falei para vocês aí é a propaganda, que é um dos instrumentos também do marketing. E agora o terceiro ponto que eu vou passar para vocês, que o marketing, ele trabalha com orçamento. Sim, gente, trabalha nenhum profissional de marketing vai trabalhar sem orçamento. O profissional de RH também não pode fazer isso. Se o profissional do RH quer trabalhar com essas estratégias benéficas do marketing, tem que saber trabalhar com orçamento. Orçamento e demonstração de resultados, tá? Então, dinheiro, financeiro, tudo tem custo, gente, tá? Às vezes a pessoa do RH diz assim, não, mas eu mesmo fiz um treinamento interno, aqui não teve custo nenhum. Claro que tem custo. Tem o custo do profissional do RH, o custo das pessoas que elas não estavam na área dela de trabalho, tá? Às vezes tem custo de impressão, tem um custo de café, tudo tem custo. Qualquer coisa que o RH vai fazer em termos de estratégia para os seus colaboradores, tudo tem custo. Não existe nada que você vai fazer sem custo. Lógico, pode ter um custo muito grande ou pode ter um custo menor, caso haja criatividade do profissional do RH. Então, gente, criatividade é igual a diminuição de custos. Toda vez que você consegue fazer algo extremamente criativo, você vai conseguir aí fazendo um custo menor. Só que isso daí tem que entrar dentro de uma planilha orçamentária que você tem que colocar tudo que foi gasto. Então, por isso, o planejamento financeiro do RH é muito importante. Infelizmente, tem alguns RHs que não têm verba para o seu setor. É sério, gente. Às vezes quem está me assistindo aí de outros locais aí começa a perguntar, mas como que pode? Um setor inteiro trabalha sem uma central de custos, sem um projeto orçamentário. Mas é verdade, tá? Infelizmente tem alguns RHs que não trabalham com isso. O que eu diria? O RH tem que brigar sim por uma verba orçamentária aí, mensal, anual. Mas como que vai começar a fazer isso? Não adianta chegar lá para o proprietário e falar, escuta, a partir de agora eu quero uma verba de tanto. Não é assim que funciona, gente. Qual que é o caminho? O RH começa aí a fazer uma planilha, nessa planilha começa a colocar tudo aquilo que está gastando, vai fazendo, vai desenvolvendo aí a tua planilha, tá? Vai fazendo, vai colocando aí os custos e principalmente, gente, todo custo é um investimento, tá? Todo esse investimento, ele tem que ter um retorno. E qual que é o retorno? Nessa hora que vem aí a parte dos indicadores, daquilo que você vai apresentar, que você conseguiu, tá? Gente, você consegue aí do RH tanto coisas mensuráveis, como coisas tangíveis que você pode ver, tá? Que você pode demonstrar, como coisas intangíveis. Coisas tangíveis que você pode demonstrar. Nós estávamos no mês de fevereiro e março, nós estávamos aí com uma rotatividade de 8%, 10% ao mês. Cada 100 pessoas que saíam, cada 100 pessoas que entravam, 10 pessoas saíam por mês. Olha que a rotatividade é alta, tá? Com todas as estratégias, agora no mês de julho, nós conseguimos aí trabalhar nossa rotatividade. Antes a contratação era 10, agora nós estamos fazendo uma contratação. Então, olha como diminuiu. Isso é um indicador, isso é um demonstrativo numérico que você consegue fazendo as estratégias. E existem indicadores, ou existem coisas que você vai demonstrar que elas não são tangíveis, tá? Por exemplo, olha, melhorou a comunicação dos colaboradores, mas como melhorou a comunicação dos colaboradores? Agora eles, dentro do setor, eles colaboram mais com a limpeza, eles colaboram mais com a organização. Isso é um indicador que eles melhoraram o clima entre eles e que eles estão mais produtivos, estão se organizando mais.
Então, às vezes, você não consegue demonstrar com números, mas isso é visível, tá? Quem passa pelo setor, quem passa pela empresa, e isso tem que ser colocado nesses indicadores aí. Agora, gente, o que eu vou falar é a coisa mais importante do mundo que eu vou falar. Você fez todo esse briefing, você fez toda essa propaganda, você comunicou, você fez todo esse trabalho. Eu vou falar e vou dar um tempo aí para vocês, uma estimativa de tempo. O que eu diria que é o ideal? Pelo menos 3 meses com esse trabalho, tá? Não adianta antes disso chamar lá teu gestor, o proprietário, e falar, escuta, eu quero conversar com você, e começa a apresentar ideias para frente. Ninguém gosta de ouvir muito ideias criativas que vão acontecer lá na frente. As pessoas, elas gostam de saber aquilo que já aconteceu e que teve resultado, tá? Então, o que você pode fazer e qual que é a minha sugestão? Durante esses 3 meses, trabalhe todas as estratégias de marketing dentro do teu RH. Trabalhe bem estruturado, escrevendo, tendo foto, vídeo, indicadores, números. Talvez você me pergunte assim, mas Cléia, quais números? Gente, números simples, tá? Antes as pessoas só faziam, cada colaborador passava 1 hora só em treinamento. Hoje a nossa empresa passou de 1 hora para 1h30, para 2 horas, cada colaborador é treinado por 2 horas. Gente, olha que avanço, de 1 hora passou para 2 horas, é muita coisa. Então esses indicadores, são números, gente, de quanto que era para quanto que foi, como que era antes e como que é agora, com foto, com vídeo, com gráfico, tá? 3 meses de trabalho. Após 3 meses de trabalho, daí sim, você chama lá o dono da empresa, chama o teu gestor, o teu gerente, os teus líderes e faz uma apresentação. Pessoal, vou apresentar para vocês aí quais foram os resultados do RH. Antes nós estávamos assim, com isso, nós fizemos essas e essas estratégias e nós chegamos a este resultado. Pronto, gente, fabuloso. Todo mundo vai entender o que foi feito, como que estava, o que aconteceu naquele caminho e quais os resultados. Digo para vocês, impossível o RH começar a fazer uma estratégia, seja ela qual for, e não ter resultado. Qualquer coisa que você faça, em termos de RH, que você faça um planejado e que você faça ações para as pessoas, vai ter resultado, gente. Claro que vai. Se você parar um tempo mais para conversar com as pessoas, se você treinar seus colaboradores, qualquer ação que seja feita, em termos de ser humano, em termos de pessoas, dá resultado. Sempre dá, tá? Não tem como fugir disso. É impossível, gente, que em 3 meses você começou a trabalhar mais ali com os seus colaboradores, começou a se aproximar mais, começou a trabalhar comunicação, integração, trabalho em equipe, que isso no final diga assim, poxa vida, não deu resultado nenhum. Dá sim, tá? As pesquisas mostram isso, a ciência mostra isso, a experiência minha mostra isso em vários supermercados que eu já atendi, com várias pessoas de RH, e você também aí já deve ter tido essa experiência, que a hora que começa a olhar para as outras pessoas e começa a dar mais canal para que ela se expresse, começa a prestar mais atenção, que as coisas vão melhorando aí, tá? Então, assim, nessa apresentação, marque uma apresentação fabulosa. Sabe aquela apresentação tipo TCC da faculdade, lá que a gente faz lá no final da faculdade? Uma apresentação como essa, gente, glamurosa, tá? Uma apresentação lá com pompa, chamando... Gente, nenhum gestor vai se negar a participar de uma reunião como essa, se for marcada com antecedência essa reunião e for colocado lá a apresentação dos resultados do RH. Marca uma data, marca um local, faz um lanche especial, traz todo o pessoal. As pessoas vão querer, tá? Elas têm essa necessidade de saber, de participar de eventos. As pessoas vão sim e com certeza vão ver esse retorno que o RH teve. A única forma do RH, porque o que eu digo, gente? Às vezes o profissional de RH, ele fica falando, porque eu não sou valorizado, porque aqui ninguém me reconhece, porque aqui ninguém vê o que eu faço, e fica na queixa, fica na reclamação. E de que o RH faz? Fica lá na sala fazendo um monte de atividade operacional, fica fazendo um monte de trabalho, conversa com os colaboradores, mas nesse dia a dia não demonstra os resultados. Parece, a impressão que dá a quem vê de fora é que foi feito um trabalho ali, o que era para ser feito, tá?
quando você utiliza essa estratégia de marketing, de demonstrar, de ter orçamento, né, de demonstrar o que foi gasto, o que obteve de resultado e qual foi o impacto, com certeza o teu gestor aí vai te financiar outras estratégias que você tenha, o seu setor vai ser muito bem visto. E é lógico, gente, você que também é profissional do RH vai ser uma pessoa muito mais valorizada. Só voltando lá, gente, que eu falei lá no início para vocês, eu quero repetir aquela frase lá do Jung, que é uma frase que me marca muito e tem tudo a ver com nós que somos profissionais de RH, tudo assim a ver com nós que trabalhamos com pessoas, tá? Quando isso estiver demarcado na nossa cabeça, aqui na pele, quando isso estiver muito certo, os resultados acontecem. Vou falar de volta lá a frase de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Olha que lindo. Olha o nosso papel enquanto RH, enquanto tocadores de alma, de pessoas. Então, para conseguir todo esse resultado, para conseguir tocar na alma das pessoas, esse empenho, essa valorização, essa motivação que nós temos aí enquanto profissionais de RH. O profissional de RH é espelho, tá? Eu sempre digo assim, na empresa o profissional mais motivado que tem que ser é o RH, tá? Se nós tivermos um RH, um profissional desmotivado, cansado, sem vontade de fazer nada, não vai, tá? O setor de RH é o setor de pessoas, um setor de gestão, um setor de olhar o ser humano, um setor de tocar a alma do outro. Então é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, aí, por isso que eu passei essas 3 estratégias. Vocês que estão aí, gente, me assistindo aí, vamos lá, escrevam aí nos comentários aí. Qual a opinião de vocês aí sobre o profissional de RH, o líder? Faz sentido que a gente precise buscar essa valorização, mas essa valorização ela vem de demonstrar resultados. Eu não posso ser valorizado se eu não mostro o meu resultado. Então, assim, eu apresento resultados, eu apresento aquilo que eu fiz e não fico esperando que ninguém venha dizer que eu fiz um serviço bem feito, um trabalho bem feito. Eu mostro aquilo que eu tenho de melhor, daí sim eu vou conseguir reconhecimento, vou conseguir valorização. Então é isso aí, gente. Deixa aí nos comentários aí as opiniões de vocês aí, falando, né, sobre RH, sobre gestão, quais são as experiências que você tem aí enquanto profissional de RH ou enquanto colaborador, quais as experiências que você vivenciou. É isso aí, pessoal. Eu agradeço. Depois eu vou respondendo aí as perguntas de vocês, ok? Tudo de bom. Obrigada. Até. Tchau.